Há muitos anos atrás, Tolkien escreveu livros que revolucionaram, mudaram tudo no gênero da fantasia. No começo dos anos 2000, um diretor iniciante decidiu adaptar essas obras, e o resultado é magnífico. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Frodo é um jovem hobbit com uma vida pacata comum no Condado, a comunidade desse tipo de criatura. Porém, sua vida é desestabilizada quando um anel chega às suas mãos. Um anel poderoso, um artefato místico, capaz de controlar todos os outros anéis do poder. Com isso se inicia uma jornada, uma aventura, uma missão para destruir esse artefato maligno que Sauron está atrás de conseguir. Lançado em 2001, A Sociedade do Anel é o começo de uma trilogia incrível, que marcou a história do cinema e até hoje é considerada uma das melhores adaptações das páginas dos livros para as telas de cinema. Mas a discussão sobre esse filme pode se expandir para muito mais além das telas. Essa é uma obra que retrata e trata temas muito sensíveis e pertinentes à sociedade humana. São dilemas muito reais, personificados em personagens que se encaixam bem em arquétipos e jornadas bem claras, no sentido de terem uma estrutura clássica. Então a gente vai ter aqui um protagonista que vai ter um amigo, um mentor, o inimigo é muito bem delimitado, assim como seus companheiros de batalha. Cada um tem o seu papel, cada um tem um objetivo dentro daquela história. Evil is stirring in Mordor. The ring has awoken. Sauron needs only this ring to cover all the lands of darkness. Mas antes de eu entrar na jornada dos personagens, na história do filme, eu quero falar um pouco sobre um aspecto que me chama muito a atenção, que é a construção de um mundo. Aqui nesse caso, a Terra-média. Tolkien escreveu esse mundo pensando nele como algo para fazer parte da mitologia da Grã-Bretanha, que estava sempre muito ancorada em Rei Arthur e coisas nesse âmbito. Mas ele acabou tomando um caminho até mais amplo, incorporando orcs, elfos, anões. E me admira como ele consegue trazer organicidade para tudo isso. Fazer todos esses universos, entre aspas, essas realidades, esses diferentes personagens e contextos combinarem em uma única obra. Então esse é um mundo extremamente vasto, mas muito rico em termos culturais, musicais, arquitetônicos, até mesmo gastronômicos. A flora e a fauna é mudada, são jornadas longas que os personagens passam e a gente vai vendo diferentes ambientes, desde montanhas repletas de neve até grandes desertos de cascalho ou uma linda floresta. Mas eu acredito que seja na arquitetura onde esse filme consiga valorizar ainda mais os aspectos referentes a essas classes, essas raças desse mundo. Então, por exemplo, quando a gente vai para Valfenda, a gente tem muito uma integração da arquitetura com a natureza, desde a fluidez das águas até as folhas, que variam de cor para algo que vai de um outono até mesmo uma primavera. Existem muitos adornos, cores claras, vivacidade, luz do sol, muitos entalhos, muitas coisas vazadas, como se fossem renda. O que reflete essa personalidade meio idílica dos elfos, tudo muito limpo, tudo muito clean, essa figura esguia, alta, com cabelos longos, orelhas pontiagudas, tudo vai fazendo conexões. Assim como a arquitetura da Vila dos Hobbits, o Condado, tem algo acolhedor, rústico, que te lembra uma casa de fazenda, uma casa do campo, tudo também com a luz do sol e a integração da natureza, e a casinha deles, que é de madeira, com as meia-luas ou portas redondas. E quando a gente vai para o mundo dos anões, a gente vai para Khazad-dûm, que está no seu pior momento, e ainda assim conseguimos ver vários traços desse tipo de construção. Existe mais brutalidade, mais pedra, colunas muito fortes para sustentar toda uma montanha que está sob eles. E aqui no caso a gente sente aquela decadência através da escuridão,
da poeira e de um clima até mesmo frio que vai sendo gerado ali e que é quebrado com a chegada do Balrog e seu fogo. Olha como o filme está comunicando muito através das imagens. O filme está te contando sobre a personalidade daquelas pessoas através das imagens, do ambiente em que eles vivem. E agora que eu já falei desse aspecto que me chama muito a atenção dentro dessa obra, que é essa construção do mundo, eu quero falar um pouco também dos personagens, começando pelo Frodo do Elijah Wood. É muito interessante como a obra do Tolkien coloca o artefato mais poderoso da Terra-média nas mãos de um simples hobbit. Um ser que vive uma vida pacata, como eu disse na introdução, e é ele que é o responsável por carregar esse fardo tão grande. Não é à toa que o escritor colocou uma companhia ao seu lado, uma sociedade, a Sociedade do Anel. São os caras que são os alicerces do Frodo, para não deixar ele sucumbir, ele cair em tentação. E essa é a grande questão da obra Senhor dos Anéis como um todo. O que o ser humano, aqui no caso representado por um hobbit, é capaz de fazer, onde ele é capaz de ir pelo poder, pela tentação. Sam Austin vive o Sam, o braço direito do Frodo, e cara, ele talvez seja um dos maiores corações de toda essa trilogia. Isso já aparece aqui. Ele tem o seu jeitinho afetuoso, caloroso, um pouco trapalhão, e ele tem também uma certa submissão, digamos assim, ao Frodo. É uma amizade recíproca, mas claramente ali existe uma estrutura de poder onde o Frodo está acima. Inclusive o filme fica martelando algumas vezes que o Sam é um jardineiro e o próprio Sam fica chamando o Frodo de senhor. Mas isso pouco importa quando a gente vê a dinâmica entre eles, a química, o entrosamento e o companheirismo. Essa é a grande palavra, e talvez a amizade desses dois personagens seja uma das mais bonitas da história do cinema. Viggo Mortensen interpreta o Aragorn, um dos humanos que compõem a Sociedade do Anel, um cara que também tem um dilema muito grande aqui nessa trama, principalmente ligado ao seu passado. Ele não quer repetir o erro de seus ancestrais. Ian McKellen interpreta o Gandalf, um mago cinzento, um dos personagens que eu mais tenho carinho no mundo da cultura pop como um todo. Ele aqui desempenha claramente o papel do mentor, o guia dessa jornada, o cara que tem as respostas, tem as informações, claro que não todas, mas que vai de certa forma encaminhar o nosso protagonista para o seu objetivo. E assim passando valores morais e ensinamentos que ele obteve nos seus milhares de anos de vida. You're late. A wizard is never late, Frodo Baggins. Orlando Bloom interpreta o nosso elfo, o Legolas, um personagem que entrega muito na ação, mas foi curioso rever esse filme e perceber que ele tem muito menos destaque do que eu me lembrava. O Legolas ali é um coadjuvante de luxo. John Rocklin Davis interpreta o Gimli, o anão. A dinâmica dele com o Legolas é muito legal. Ele também ali é um coadjuvante de luxo, não tem tanto destaque. Ele ganha um pouco mais de peso quando chegam em Khazad-dûm. Não vou entrar tanto em detalhes por conta de spoilers, mas vocês sabem o que acontece. Eu acho que ele é um personagem que cresce com o decorrer dos filmes, nunca brilhando tanto, mas sim existe uma progressão dentro dele. Sean Penn é o Boromir, outro humano que faz parte da Sociedade do Anel. É o cara que tá ali para trazer ainda mais forte essa questão do anel como uma ferramenta de corrompimento que vai destruindo a alma do homem e também como um objeto de desejo, algo que também começa a ser pincelado aqui com o Gollum, interpretado pelo Andy Serkis. Christopher Lee interpreta o Saruman. Aqui dentro desse filme, o grande vilão, que é o Sauron, não aparece de forma tão incisiva, tão constante. Então o Saruman acaba roubando um pouco para si esse título de vilão principal da Sociedade do Anel. Visualmente ele é marcante. Christopher Lee
é conhecido por esses papéis bem pomposos e vilanescos, e aqui ele consegue imprimir isso em tela. Para finalizar, menções honrosas pro Pippin e pro Merry, que são uma dupla de hobbits que fazem, de certa forma, o alívio cômico do filme, além de outros personagens, outros momentos esporádicos de personagens dentro do filme. Eles são legais, eles são divertidos, mas te dizer que de toda a sociedade, eles são os personagens que eu menos curto. E claro, a figura da Galadriel, interpretada pela Cate Blanchett, não pode deixar de ser citada. É uma figura muito imponente, muito forte e que visualmente é muito marcante. Mas eu não vou entrar tanto em minúcias da personagem e coisas que acontecem, por conta de spoilers também, eu tô bem limitado nesse quesito. Agora, tendo falado um pouquinho do mundo, tendo falado um pouquinho dos personagens, vamos entrar um pouco mais nessa história, no ritmo, na fotografia. Vamos lá, estamos no momento para isso. Peter Jackson dirige essa obra. Ele é um diretor iniciante e que depois de O Senhor dos Anéis não entregou filmes que sejam lá grande coisa. Teve umas coisas, inclusive, bem ruins. Mas aqui é impossível a gente não colocá-lo como um dos grandes destaques. É uma direção extremamente coerente, que consegue balancear e principalmente transicionar entre momentos muito distintos. Desde uma ação mais brutal, com personagens que exploram o gore como os orcs, até coisas delicadas, como conversas sobre amor, sobre paixão, sobre amizade, momentos de ternura. Mas eu destaco como principal elemento e principal mérito da direção do Peter Jackson a criação da urgência. Esse é um filme dinâmico e que precisa o tempo todo de movimento. Afinal, essa é uma história com muitos personagens, com um universo muito rico, com uma gama enorme de ambientes. Então Peter não podia se dar ao luxo de parar e descansar e botar os personagens para conversar 20 minutos e desenvolvê-los. Tudo precisa estar dentro da história. Então não existe um diálogo ali que não contribua. Tudo está indo para a mesma direção. E até mesmo quando as direções se dividem, ou seja, os personagens tomam rumos diferentes, ainda assim existe uma certa complementação entre os novos arcos que estão sendo gerados ali. Isso vai aparecer mais forte nos outros filmes, mas aqui a gente já tem alguns indícios disso. E aí, entrando na fotografia, eu começo destacando as cenas de ação. Elas são picotadas, mas é um picote que faz um sentido, não te tira a noção espacial, mas sim gera peso, impacto. Você acredita naquelas coreografias que não são exageradas e não são também tão cruas assim. Existe uma estilização, mas no ponto certo. E é legal ver, inclusive, como cada personagem luta de uma forma diferente. O Legolas tem elementos, o Gimli tem outros elementos, o Aragorn tem outros. O Frodo nem ao mesmo sabe lutar e precisa aprender durante o filme. E cada desafio vai chegando de forma diferente, impactando de forma diferente e trazendo consequências diferentes. O Balrog é o meu favorito dentro desse filme, mas eu também gosto, por exemplo, do Saruman e também dos Nazgûl. E quando o Peter Jackson precisa fazer transições de tempo, mostrar a vastidão daquele mundo, eu adoro aquela câmera que passeia pelo ar como um pássaro. Ela é fluida, ela é dinâmica, ela sabe onde focar, ela contempla, mas ela também passa a velocidade necessária. Os personagens estão andando por dias, semanas, meses. A gente precisa sentir isso como um desafio de verdade. E ele consegue. A gente sente tudo isso. Assim como a gente também sente a influência do anel no Frodo, que vai ficando com as olheiras, vai ficando cansado, vai ficando mais magro, desgastado. Cara, ele tá carregando um mundo nas costas. É uma responsabilidade imensa que, mesmo com todos os amigos possíveis, é impossível de não ser sentida. This task was appointed to you, and if you do not find a way, no one will. Mas então é isso. Assim como a Sociedade do Anel, esse vídeo não vai estar completo. Porque ainda vai faltar você assistir a minha crítica de As Duas Torres e a minha crítica de O Retorno do Rei, que vão sair muito em breve aqui no canal. Eu me dediquei nesse aqui aos personagens
e naquele mundo. Nos próximos a gente vai falar um pouco mais sobre essas construções na ação, sobre a montagem, sobre o roteiro e sobre algumas escolhas narrativas que até mesmo se diferenciam dos livros. Então eu conto com o seu like, com o seu apoio aqui embaixo. Não se esquece de comentar a sua opinião sobre a Sociedade do Anel e me dar sugestões do que eu posso abordar também nos próximos vídeos dessa trilogia. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal ativando o sininho para não perder os próximos. E é isso. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!